Olá, esse é o Arquivo Vivo, onde você sabe das coisas aqui. Aqui você sabe dos detalhes, né? Ah, mas eu já ouvi, eu já li. Não, você já ouviu, você já leu, mas aqui você vai saber muito mais da história, porque são detalhes que nunca você ouviu, nunca você leu, e aqui você vai saber exatamente o que se passa desta vez com quem? Com um homem que tinha tudo pela frente para fazer um grande sucesso. Um homem que saiu assim do nada, uma pessoa pobre, uma pessoa com problemas com o pai, com a mãe, foi criado pela avó. E aí, no auge, quando ele estava alcançando o auge da carreira, ele resolveu tomar determinadas decisões e atitudes daquelas pessoas que acham que pode tudo, que comigo nada acontece. Eu estou falando de Bruno Fernandes de Souza. Quem é Bruno Fernandes de Souza? Um goleiro de futebol que em 2010 foi acusado de mandar matar uma ex-namorada, Elisa Samúdio. Lembra, Percival? Lembro perfeitamente. Acompanhei esse caso de perto durante as investigações. Assisti ao julgamento do goleiro Bruno na cidade de Contagem, lá em Minas Gerais. E foi isso que você resumiu. Quer dizer, ele, na verdade, o mundo dele, era além do futebol, aliás, onde ganhava um bom dinheiro, tinha um ótimo salário lá no Flamengo, cerca de 300 mil reais à época por mês. Então a preocupação dele era essa, as reuniões com os amigos, as orgias sexuais, as festanças, e o mundo dele girava em torno disso. Então, quando ele soube que a Elisa Samúdio estava grávida e dele, ele não se conformou de jeito nenhum. Ele tentou forçá-la a um aborto, o que ela se recusou, e acabou convencendo a mulher de que ele assumiria a paternidade. Ela, traída com uma verdadeira emboscada, foi levada do Rio de Janeiro para Minas Gerais e lá torturada e trucidada. Um detalhe, ninguém sabe onde foi parar o corpo de Elisa Samúdio. É um mistério, o corpo não encontrado até hoje, Renato. Exatamente. Existem algumas profissões em que o sujeito ele é, entre aspas, endeusado, né? E tem gente do lado dele, assim, que faz tudo. São os faz tudo. Uma pessoa que era o faz tudo do Bruno é o Luiz Henrique Romão, que o apelido dele era Macarrão. Ele era tão apaixonado pelo Bruno que ele escreveu, mandou tatuar nas costas, Bruno, amor eterno. Isso. E aí o que fez? Quando o Bruno tentou se livrar da Elisa Samúdio, começou a apertá-la, dizendo que ela tinha que abortar, ela um dia foi à delegacia da mulher no Rio de Janeiro, e na saída ela deu uma entrevista para um repórter do jornal Extra, gravada, dizendo o seguinte: olha, se acontecer comigo alguma coisa, o culpado é o Bruno que ele tá me ameaçando, assim. Essa gravação depois ela serviu até como prova na investigação. E aí o Bruno, quando teve problemas, quando nasceu a criança, ele começou a pagar a pensão da criança, mas aí o Macarrão disse pra ele: ó, pode deixar que eu vou resolver, nós vamos resolver esse problema. O Bruno tinha um sítio em Esmeraldas, um sítio bonito, com piscina, onde ele, como falou o Percival, ele reunia lá o pessoal para fazer samba, os amigos, né, que se aproximam. E aí decidiram levar a Elisa Samúdio para Esmeraldas, é isso, Percival? Exatamente. E aí um detalhe, você lembrou essa entrevista para o Jornal Extra, é uma coisa muito interessante, porque depois, no local onde Elisa seria morta, o Bruno levou um sobrinho dele, morava lá no Rio de Janeiro. E o menino, que tinha 17 anos na época, assistiu a tudo. Então ele passou a ter pesadelos pelo que ele assistiu, viu e testemunhou. E aconselhado pelo avô, ele deu uma entrevista para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, contando detalhes do assassinato. E aí o delegado Edson Moreira, que investigava o caso pela Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte, pegou esse menino e levou para lá, identificou o local e esclareceu o crime. Detalhe, o Renato, Edson Moreira escreveu um livro, Agora é Comigo, é o livro, no qual ele conta todos os detalhes da investigação e me honra
convidando para fazer o prefácio do livro, coisa que eu fiz. Mas foi uma investigação muito bem feita, Renato. Essa história aqui do Bruno é uma história interessante e que a gente acompanhou passo a passo, né, da investigação, do trabalho todo, porque no começo ele simplesmente dizia o seguinte: ó, comigo não acontece nada, não vai ter problema nenhum, porque o Adriano, jogador do Imperador, tinha tido um problema com a namorada. Era uma professora de educação física, Joana Machado, uma mulher bonita. E aí o Bruno falou: tá falando do Adriano aí só porque ele deu uns tapas na mulher, não sei o quê, tem que fazer isso mesmo. E então ele mostrou nessa entrevista, naquela ocasião, ele já era goleiro do Flamengo, esse problema como ele tratava as mulheres, com indiferença, com problema, mulher pra ele nada, né? E aí quando começou a investigação mesmo, direta, ele começou, negou, até um ponto em que ele acabou sendo preso. Só que até hoje ele não confessa a morte da Elisa Samúdio, né, pessoal? Aliás, nem precisa confessar porque está super provado. O que, aliás, esse caso serviu para sepultar uma teoria em matéria de investigação de assassinato, Renato, que valia no passado, que hoje deixou de valer, que é a tese do que não existe crime sem cadáver. No caso da Elisa Samúdio, até hoje não existe cadáver, o que não significa que ela não tenha sido assassinada. Por quê? Porque foi feita toda a prova durante o tempo que ela ficou nesse cativeiro lá no interior de Minas Gerais, aliás, 3 dias sendo espancada continuamente até a morte. E os detalhes obtidos com informações fornecidas por esses 2 amigos do Bruno. O Macarrão, da tatuagem lá, Amor Eterno, e o Bola, um tal de Bola, coisas terríveis. Aliás, os dois convencem, diz o Bruno, pelo menos isso ele admite, o Renato. Quer dizer, o Bruno falou para eles: estou com problema. Aí os outros falaram: nós resolvemos o problema. Como resolver o problema? Matando Elisa Samúdio. Isso dentro dos autos, dentro do processo. Então não há cadáver. Mas quanto ao crime, não há dúvida nenhuma, Renato. Eu lembro que na época eu entrevistei a ex-mulher do Bruno, e ela inclusive depois foi levada para o processo, só que ela foi excluída, não chegou a ser condenada no processo. E a ex-mulher dele, mãe de 2 filhos dele, me disse o seguinte, que o Bruno um dia ligou para ela dizendo que o Macarrão ia entregar a criança, porque mataram Elisa Samúdio e ficou o Bruninho, a criança, o bebê, era um menino, menos de um ano e pouquinho. Essa criança foi deixada, ela falou, eu estava na comunidade, quando o Macarrão chegou com a criança lá e entregou a criança, falou: o Bruno mandou entregar a criança aqui. E ela ficou com a criança, e ela disse que não sabia o que fazer com a criança, porque ela tinha problemas com o Bruno na época. Depois eles se acertaram um pouco no decorrer das investigações. E aí, o Luiz Henrique Romão, o Macarrão, e o Marcos Aparecido Santos, que você falou, o Bola, né, que era um investigador de polícia, e também trabalhou foi da Polícia Militar, a Elisa Samúdio teria sido levado para casa do Bola. O Bola tinha uma criação, né, ele criava uns cães, né, e o que se soube quando ela foi levada para casa do Bola, pessoal? Então, aí o Bola, aliás, foi instrutor da polícia, instrutor de tiro, tinha ligações com a Polícia Mineira. Então, todo esse detalhamento, principalmente a partir das informações fornecidas por aquele menor de 17 anos, sobrinho do Bruno, lá no Rio de Janeiro, ficou claro que ela ficou em cativeiro, foi torturada, morta no interior da casa, e depois o corpo transportado para fora com várias hipóteses. Uma delas é que o corpo teria sido emparedado. Então, Edson Moreira, o delegado, conseguiu uma equipe de estudantes de geologia da Universidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, um equipamento da Alemanha para fazer detecções nas paredes para ver se encontrava o corpo, que não aconteceu. Também surgiu a hipótese do corpo ter sido jogado numa lagoa onde haviam jacarés e ela poderia ter tido o corpo trucidado. E outra hipótese de que o corpo da Elisa tivesse sido arremessado em direção a cães raivosos que também a teriam destruído. Essas 3 possibilidades foram investigadas exaustivamente
mas não conduziram a resultado prático nenhum. Continua um mistério. Onde está o corpo de Elisa Samúdio? Fizeram até um exame de sangue com os cães do Bola, que ele tinha vários cães, e os exames não deram em nada. De qualquer forma, a investigação ela continuou e houve a condenação. O Bruno foi condenado a 22 anos de cadeia, e como os outros também, como o Luiz Henrique Romão e o Marcos Aparecido Santos. Só que o Marcos Aparecido, o Luiz Henrique Romão, o Macarrão, ele assinou uma delação premiada. E aí ficou pouco tempo na cadeia. Ele assinou a delação premiada e o Tribunal de Justiça lá de Belo Horizonte deu uma pisada na bola, Renato, e deixou estourar o prazo processual em relação ao Bruno diante de um recurso pretendendo a diminuição da pena em relação ao Bola. E pasme você, o Bruno, com toda essa situação, por causa dessa decorrência de prazo, colocou o Bruno em liberdade. Para algum tempo depois se corrigia essa falha e ele se determinasse que ele retornasse à prisão. Houve um monte de coisas erradas em toda essa história aí, Renato. São as atrapalhadas da justiça, né? Infelizmente, que acontece num caso tão grave como esse. Bom, o Bruno, ele começou no Atlético Mineiro, foi goleiro do Atlético Mineiro, depois do Atlético Mineiro ele ia ser vendido para a Ucrânia, mas acabou indo para o Flamengo. Do Flamengo ele ia para a seleção brasileira, e da seleção brasileira ele iria jogar no Milan, na Itália. E infelizmente ele deixou os campos de futebol naquela época para se envolver nesse brutal assassinato dessa moça. O corpo nunca foi encontrado. O Bruno cumpriu uma parte da pena, saiu para o regime semiaberto, depois foi para o aberto, daí tentou jogar em alguns clubes, mas por onde ele andou não deu certo, porque ninguém aceitava um criminoso como esse jogando futebol, e aí ele anunciou no mês passado, Percy, a aposentadoria aos 36 anos. Agora, você vê onde vai a mesquinhez humana. Um homem que ganhava à época R$300 mil fora os bichos, os prêmios, ele não se conformava em ter que pagar uma pensão pelo filho que ele tinha com a Elisa Samúdio, por causa de uma pensão. O que era pensão para um menino, para um bebê, diante dos R$300 mil que ele ganhava por mês, Renato? Qual o sentido disso? Você vê como a cabeça dele sempre foi extremamente limitada, lamentavelmente. E o círculo de amizades dele também é o pior possível. Só gente ruim. Deu no que deu, né, Renato? O Luiz Henrique Romão Macarrão saiu, naquela época já da cadeia. Marcos Aparecido Santos, o Bola, também por causa do Covid, está em casa, cumprindo pena em casa, porque esse país é uma maravilha, né, para esses criminosos. O Bruno está aí solto e até hoje a mãe da Elisa Samúdio não sabe nada a respeito do corpo da filha dela, principal. E o menino vive com a avó hoje, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e até hoje o Bruno não se dignou sequer a visitá-lo. Diz o Bruno que um dia vai contar toda a verdade para o filho. Você acredita nisso, Renato? É uma história super triste e que se espera que, quem sabe um dia, ainda não tenhamos a verdade a respeito da Elisa Samúdio. Onde foi parar o corpo de Elisa Samúdio? Que morta ela foi. Esse aqui é mais um Arquivo Vivo. Eu sou o Renato Lombardi e eu sou o Percival de Souza, que tem a alegria e a satisfação de estar com seu amigo Renato Lombardi para rememorar grandes casos, contar como eles aconteceram e relembrar então os detalhes, os bastidores das investigações. Tudo aquilo que você até hoje tem muita curiosidade em saber. É isso aí, tchau.